Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos aqui para o nosso momento devocional. E você ainda que não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho e compartilhe esse momento devocional para que outras pessoas possam ser aí ricamente abençoadas em nome de Jesus. E o nosso tema devocional de hoje é o que a Bíblia nos ensina sobre perseverança. E se encontra no livro do Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que diz assim: é Paulo dizendo à igreja de Corinto: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. E o nosso devocional, ele começa assim: se tem algo que já me impediu de viver o extraordinário de Deus, sem dúvida alguma foi a inconstância. Já perdi as contas de quantas vezes eu fiz promessas vagas ao Senhor, dizendo que nunca mais eu permitiria que as distrações do mundo ou as dificuldades da vida me tirassem da sua presença. E quebrei todas essas promessas. Preciso admitir que eu costumava me abalar pelo que acontecia em minha vida. E esta era uma ótima desculpa para fugir diante do Senhor, em vez de me firmar um compromisso com Ele. A maior tolice que eu e você nós podemos fazer é, em meio às dificuldades, fugirmos para longe da presença do Senhor. É buscar recursos em tudo e não perseverar, não permanecer em Cristo. É buscar recursos nas pessoas, no seu patrão, no seu chefe, enfim. Aonde aquilo que talvez você possa aí ter como uma segurança, você busca recursos em todos, solução em todos, você persevera nas pessoas, em buscar ajuda nas pessoas, só que a pessoa que você mais deveria perseverar em momentos de aflições era sobre a presença do Espírito Santo. E isso, muitas pessoas falham nisso. Eu já falei, já falei, quando eu estava aí no início da minha conversão, eu achava que as pessoas poderiam me ajudar, que as pessoas poderiam fazer, até que o Senhor ele começou a tirar minhas muletas. E o que significa essas muletas? São as pessoas do qual eu me apoiava, do qual eu pedi oração, e o Senhor me ensinou, quando ele começou a passar as pessoas ao meu lado, ao meu redor, que a minha única fonte era Ele. E por meio, quando o Senhor começou a tirar, eu comecei a perseverar na oração. Eu comecei a perseverar, pedindo que o Senhor me ajudasse. E uma dessas que eu posso dar aqui, um exemplo, até mesmo uma certa feita, o que aconteceu. Já estava aí já há algum tempinho já nos caminhos do Senhor, de 4 a 5 anos. E uma líder, né, disse assim pra mim: desiste, seus pais nunca vão se converter. E aquilo ali pra mim, toda vez que eu ouvia aquilo pra mim, assim, me matava por dentro, de alguma forma, porque aquilo, a pessoa ainda, a líder que eu ouvia, eu jamais esperava ouvir dessa líder, do qual eu aprendi muito com ela. E eu sabia que o Senhor, Ele faria a obra na vida dos meus pais. Só que para isso eu precisei perseverar. Ainda que não só foi só com as palavras dela, mas várias pessoas me diziam que meus pais jamais iam vir para a presença do Senhor, que era muito difícil, que eles eram muito resistentes. E assim, mal conheciam, né? Não mal sabiam, né? Enfim, sabiam só assim, quando eu pedi oração: você pode orar pelo meu pai, pela minha mãe? Eu quero que eles se acheguem, né, à presença do Senhor. E eu ficava muito triste, né? Porque as pessoas nem sabiam nada da história e, assim, quais eram, né, as dificuldades, aquilo que meus pais precisavam ser libertos, enfim. Eu tenho até um testemunho aqui contando aqui da minha conversão, como é que foi, os meus pais. Tem aqui no canal, depois vocês procuram aí, mas tá lá. Acho que é até o primeiro vídeo aqui do meu canal. Eu conto do acidente, enfim. Mas o Senhor, Ele foi fiel. Só que para isso eu precisei permanecer e eu precisei perseverar na presença do Senhor. Eu precisei perseverar no Senhor. E como é difícil a gente perseverar quando todas as vozes parecem ser ao contrário. Assim como não somente isso, mas
tantas outras situações que já aconteceu, para tentar acabar com o meu ministério, pessoas foram levantadas, e eu precisei perseverar, porque agora eu já conheço a voz do meu Pai. Então eu precisei perseverar naquele que conhece os meus dias, sabe dos meus dias, que me formou, que me criou, que me chamou, me salvou, me libertou, me perdoou e me perdoa todos os dias, porque todos os dias nós erramos, nós pecamos, todos os dias o Senhor nos perdoa, se verdadeiramente nós nos arrependemos, né? Ou por um olhar, um falar, uma forma, né, mal, enfim, que não agrada ao Espírito Santo. Mas todos os dias nós precisamos perseverar. Se nós queremos verdadeiramente morar com o Senhor todos os dias, nós precisamos perseverar na palavra, precisamos perseverar na oração e precisamos perseverar na consagração, no jejum. Não tem outro segredo, não tem outra forma mirabolante, é jejum, oração e Bíblia, do qual nós precisamos perseverar mediante aquilo que a Bíblia nos ensina. A Bíblia, toda vez que nos manda perseverar, é sempre por algum momento de dificuldade. Nenhum momento você vai ver o servo do Senhor estando bem, o Senhor mandando uma palavra de ânimo, mandando eles perseverar. Assim nós vamos ver como Josué, capítulo 1, versículo 9, que Deus ele vai pedir para que Josué não se espante, nem se apavore, mas que ele permaneça firme, porque o Senhor ele era com ele. Não temas, né? Não te espante, porque eu sou o Senhor, eu estou contigo. Por que o Senhor está animando Josué? Seja forte e corajoso, não te espante nem te desanimes. Por que Deus está falando isso para Josué? Porque o líder deles morreu. E pensa você ter que assumir a responsabilidade de um líder íntegro, de caráter. Você tem que assumir o papel de Moisés agora para poder liderar esse povo, para colocar esse povo na terra prometida. Não era fácil. Josué ficou com medo. Por mais que ele sempre estava ao pé do monte acompanhando o seu líder, uma coisa era ele ver as experiências que Moisés estava vivendo. Agora ele mesmo ia viver essas experiências. E com certeza o desânimo bateu. Talvez, será que isso é para mim? Será que eu vou conseguir? Quantas dúvidas talvez não passou na cabeça de Josué, mas ele precisou perseverar. Ele precisou permanecer. E a maior dificuldade do nosso século, em pleno século 21, a maior armadilha que se tem é a distração e os crentes permanecer naquilo que o Senhor falou. Sabe, uma das coisas que mais me chama a atenção é ver Noé. Ele só tinha apenas uma palavra. Noé, constrói uma arca para mim porque vai vir um dilúvio. Noé, não foi difícil para Noé construir a arca. O mais difícil foi, mais de 100 anos, Noé perseverar e permanecer na palavra que Deus falou para ele. Constrói a arca, porque eu vou destruir essa humanidade. Se a humanidade, aquele povo que você falar não quiser entrar, só será salvo você e sua casa, você e os seus. Noé precisou perseverar sobre a palavra do Senhor. E olha só o que ela continua dizendo. Observo também que, de modo geral, temos vivido tempos em que as pessoas desistem facilmente do que se propõem a fazer. Começam uma dieta e não seguem até o fim. Muitos se divorciam porque não estão dispostos a lutar pelo casamento, desistem dos seus sonhos, pensando serem grandes demais para se tornarem realidade. Abrem mão de pregar o evangelho porque acham que o mundo está perdido e assim por diante. Algo parecido acontece em nosso relacionamento com Deus. Na primeira dificuldade que aparece, nós nos distanciamos dele. Preferimos sofrer sozinhas ou sozinhos, deixando o Senhor de lado, em vez de nos dedicarmos incansavelmente a permanecer perto dele. O vinde a mim não é para você se afastar, é vinde e ficai e permanecer. Todos que passam por isso devem atentar para a história de Moisés, um homem que pôde ensinar bastante sobre a perseverança pela busca pela face de Deus. A palavra nos diz que ele foi chamado para libertar o povo israelita do cativeiro do Egito, um processo complexo e extremamente desafiador. As pessoas questionavam, reclamavam, rebelavam-se, mas Moisés não desistia de sua missão. Muito pelo contrário, intercedeu em favor do povo de Deus. Êxodo capítulo 32, 81 ao 82.
e pediu pela chance de contemplar a sua glória. Êxodo capítulo 33, do 18 ao 23. Acredito que poucas pessoas seriam inabaláveis como ele ao enfrentar situações tão extremas, e é por isso que o tenho como um grande exemplo de perseverança. Imagino que ele estava bastante convicto a respeito do motivo pelo qual deveria seguir em frente, pois tinha em vista a libertação dos hebreus e a conquista da terra prometida. Com isso, entendo que talvez a inconstância ganhe lugar em nossa vida. Olha só, porque não sabemos ao certo as razões para permanecer naquilo que nos propomos a fazer. O que levou Moisés a continuar conduzindo aquela multidão pelo deserto era conhecer o Deus que o chamou. O mesmo pode ser observado em outras histórias, como a de Abraão ou Noé, como eu falei aqui. Abraão foi chamado, né? Abraão, sabe tua terra e da tua parentela para uma terra que eu ainda te mostrarei. Por que Deus está chamando Abraão sair do meio da tua parentela? Porque teu pai Terá era fazedor de ídolos. E Deus não queria que Abraão crescesse e vivenciasse todo esse contexto, um contexto totalmente de idolatria. Naquele tempo não se tinha profetas. Então, como que Abraão teve tanta certeza? Porque ele sabia que o Deus de paus, do qual o pai dele, fazedor de ídolos, fazia, é como o salmista vai dizer: tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem nariz, mas não cheiram, tem ouvidos, mas não ouve. Ele sabia, porque ali deu uma convicção, uma paz em seu interior, na sua alma, no seu coração, que ele sabia: essa voz, os deuses do meu pai não têm. Essa voz é uma voz verdadeira, então é a ela que eu vou seguir. Pensa você percorrer um caminho, não saber para onde você vai, não ter estadia, não ter moradia certa, lugar fixo para onde você vai, somente seguir debaixo de uma palavra. Abraão, ele precisou perseverar sobre a única palavra que ele recebeu do Senhor: sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu ainda te mostrarei. Que se mantiveram obedientes porque sabiam que era o Senhor que falará com eles. Jó adorava em meio às dores porque temia a Deus, e após ser provado pôde afirmar: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó capítulo 42, versículo 5. E tem Jó capítulo 42, versículo 2, ele diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados ou aniquilados ou desfeitos. Jó, ele sabia muito claro que, a despeito de tudo aquilo que ele viveria, Jó sabia que nenhum dos planos, ainda com tudo acabado, ainda que tinha perdido tudo, perdido seus filhos, ele sabia que os planos de Deus não poderiam ser frustrados, inacabados ou cancelados sobre a vida dele, sobre a história dele. Esse é um homem que perseverou em meio à dor, em meio ao luto e em meio às percas. Será que eu e você estamos a esse nível de intimidade, a perseverar quando tudo dá errado, quando as portas se fecham, quando o laudo médico chega? Será que nós estamos? Será que nós vamos perseverar? E hoje aconteceu algo do qual minha mãe não passou bem. Nós fomos para o hospital, eu praticamente cheguei agora há pouco, e eu estou aqui gravando esse devocional, e sabe qual que era a minha vontade? Bateu o cansaço, eu falei: vou deixar amanhã, eu vou gravar. Mas se o Senhor me chamou para uma obra, eu preciso perseverar naquilo que Ele me falou para fazer. Eu estava com vontade? Não estava com vontade. Mas eu estou aqui por causa de vocês, por causa de mim? Não, por causa de Cristo. É por causa de Cristo. Para inspirar você em meio à sua dor, em meio àquilo que você esteja passando, persevera. Porque é na perseverança que a honra vem, é na perseverança que a bênção virá. Como a galeria de Hebreus vai nos dizer: apenas um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Depois que você tiver feito a vontade de Deus, aí sim o Senhor, ele cumpre os desígnios dos nossos corações. Quanto mais buscarmos o conhecimento dele, mais desejaremos sua presença e seremos constantes em nosso relacionamento com o Pai. Ser constante não significa que cada momento de oração fluirá da mesma maneira, ou que estaremos empolgadas todos os dias, mas sim que faremos sempre o nosso melhor. Eu oro quando tenho vontade? Não. Eu leio a palavra quando tenho vontade? Não. Eu vou para a igreja quando tenho vontade? Não. Mas eu faço isso na intencionalidade e ter uma constância de saber que quando eu busco, eu sou renovada, de que quando eu busco, quando eu leio, quando eu jejuo, quando eu dobro os meus joelhos, sem ter vontade de orar,
Eu estou sendo renovada pela presença do Espírito Santo. E essa é uma decisão consciente. Se você esperar até sentir algo diferente para buscar a Deus, então sua vida será uma eterna inconstância. A escolha de permanecer é sua, independentemente de como se sinta ou da estação que você estiver vivendo. Escolha insistentemente viver diante do Senhor. Não se permita ser esmagada pelo sentimento de culpa ou pelo pensamento de que nunca será capaz de manter firme na presença de Deus. Essa é uma mentira, um engano que pode nos levar ao fracasso. Por isso é importante estarmos em alerta. Lembre-se todos os dias de se apoiar em Deus e Ele ajudará até mesmo a superar a tentação de desistir. Somos pecadoras e pecadores. Olha só, mas não nos apoiaremos nessa desculpa para ceder à inconstância. Podemos justamente considerar o fato de sermos fracas como uma motivação para buscar ao Senhor todos os dias, compreendendo que dependemos e necessitamos dele em nossas vidas. E aí ele diz: não se permita ser esmagada ou esmagado pelo sentimento de culpa. Sabe aquela coisa assim? Hoje eu não consegui buscar o Senhor da forma que eu deveria ter buscado? Amanhã você pode se dedicar um pouquinho mais. Amanhã você pode se dedicar um pouco melhor em buscar a presença. Só que o que você não pode fazer é parar. É cessar de buscar, porque ontem não foi tão bom, não quer dizer que hoje não será tão bom. Talvez hoje você não está empolgado, animado, você está desanimado, você está triste, você não vê esperança, você não enxerga uma luz, como se diz, ao final do túnel. Mas ainda que você não veja, continue perseverando, porque vai valer a pena. É a sua constância diante do Senhor que vai valer a pena você prosseguir, que você caminhar para viver as promessas e os planos do Senhor e saber que todo aquele que persevera alcançará a coroa da vida eterna. Se você foi edificado, se você foi abençoado com essa palavra, eu te peço aqui em nome de Jesus, compartilhe essa mensagem com outras pessoas que precisam permanecer no meio da prova, da luta, do luto, com as portas fechadas, com tudo dando errado, foi traída, perseguido. Você precisa permanecer firme naquele que te chamou. Não foram as pessoas. Não foi Cristo que te traiu, não foi Cristo que fechou as portas para você, não foi Cristo que te decepcionou. Se ainda o Senhor te fecha as portas, é porque Ele tem coisas melhores para a tua vida e para a tua caminhada e para a tua história. Sabendo que quando o Senhor te chamou, o plano que Ele tem para a tua vida já está todo completo, está todo feito. Então, o que precisa então ser preparado? É eu e você que precisamos ser preparados e preparadas todos os dias. Só que esse preparo vai exigir de mim e de você constância e permanência na presença do Senhor. Então, a despeito daquilo que você esteja vivendo, permaneça, tenha constância em permanecer firme e buscando as suas motivações corretas e certas na presença do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Se assim o Senhor me permitir, semana que vem, mês que vem, novembro já, nós estaremos aqui juntinhos para mais uma semana e mais um momento devocional, em nome de Jesus. Um beijo e fiquem na paz do Senhor. Tchau!